Oi, gente, tá frio aí? Aqui nosso coração tá quente, né, Luquinha? Tá fervendo, na verdade, Solange Moraes. Que Mas bom, tá né? bonito, né? Obrigado, imagina. Boa tarde pra você, Sol. Boa tarde pra quem tá em casa. Boa tarde aos nossos amigos do Falando Nisso. Passa esse comecinho de quarta-feira, tarde de quarta-feira, bem gostosa aqui com a gente. Dia de papo cabeça. Tá frio aí, mas a gente tá com o coração fervendo para receber cada um de vocês. Assunto hoje super legal. Não precisa se identificar, porque às vezes quando é papo cabeça, aquelas coisas todas, assunto bem delicado, muito pessoal, não é verdade? Então você não precisa se identificar. O que é importante é a sua participação, né? Mas antes a gente começa sempre o programa com aquela mensagem do dia. E a mensagem é curta e grossa hoje, viu, gente? Às vezes, para ouvir a voz de Deus e entender os ensinamentos que Ele quer te dar, significa simplesmente acender a luz da alma aqui, ó, calar o pensamento, escutar o que seu coração no fundo já sabe. Você já sabe o que tem que fazer. Esse é o nosso toque de quarta-feira, dia de papo cabeça. Bora ficar juntinho e trabalhar. Tá frio, mas tá bom, né, Luquinha? Pois é, Solange, o assunto hoje está bem interessante. Já a gente conversa mais com você então, mas anotem ó, os nossos contatos para você participar. Você pode ligar aqui ao vivo no 3922-1387, WhatsApp 997167989 e no nosso facebook.com/Falando Nisso Band. Você pode curtir a gente agora também no Instagram. Corre lá, segue a gente, instagram.com/Falando Nisso Band ou @Falando Nisso Band, você encontra a gente rapidinho. Tem vídeos dos bastidores aqui do nosso programa, tem o nosso dia a dia, tem os temas do dia, as mensagens que a Sol sempre escreve aí com muito carinho para você e prêmios também exclusivos para quem segue a gente no Instagram. Corre lá então, tá bom? E você pode levar para casa 80 litros de leite com a promoção 80 anos de Cooper, 80 litros de leite. Você vai curtir, compartilhar essa foto que está no nosso Face, na timeline. Já vai estar concorrendo. Dia 25 de agosto é aniversário da Cooper e também dia que a gente vai fazer o sorteio desse prêmio incrível, né? E no frio é gostoso o quê? Comer caldinho, né, gente? E você pode concorrer um rodízio de caldinhos e mais 2 pares de ingressos para o melhor cinema da nossa região, o Kinoplex. É só você curtir e compartilhar essa fotinho aqui e pronto. O sorteio já é sexta-feira agora. Corre então para o Face hoje, agorinha, para você participar. E aí, Solange, você pega rápido no sono? Nossa, ou demora? espetáculo. Eu também, assim, eu ó. tenho uns anjinhos que são motor a vapor. Deu 10 horas da noite, eu já tô assim, ó, babando. roncando. Mas tem gente que sofre muito. Verdade. Sofre muito com a insônia, sofre muito com pesadelo, não consegue dormir direito, né? Será que a insônia e o pesadelo podem ser, Luquinha, transtornos psiquiátricos ou simplesmente orgânicos? A gente estava tentando trazer ele aqui e ele conseguiu um espaço na agenda. A gente adora quando ele está aqui, doutor Alberto Remezar, que é psiquiatra, especialista em sono. Obrigada, viu, doutor Alberto? Obrigado a você. Faz tempo. A gente estava com saudade do senhor aqui no Falando Nisso. Colaborador. Sempre bom. Doutor Alberto, desde o primeiro programa, acho que do Falando Nisso, há 9 anos, participa aqui com a gente. Eu ia fazer a primeira pergunta, viu, Luquinha? Mas adivinha o que aconteceu? Já tem ligação ao Já vivo. tem ligação. Vamos lá, então. Alô, boa tarde. Boa tarde, é a Rose, tudo bem? Oi, Rose. Obrigado pela participação, amiga. Qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é esta. Quando a gente, tem muito sono, o que acontece? O oposto. É né? doença ou o que é? Boa tarde, Rose. Quando você tem muito sono, existem algumas possibilidades. Primeiro, você está dormindo menos do que precisa. 2, você tem um sono de má qualidade, tá? E com isso, você passa a ter sonolência durante o dia. Você pode usar algumas medicações que te causam sono. E, basicamente, o que nós temos é isso. Fora algumas outras doenças, mas basicamente é isso, né? Tem algumas doenças do sono que são, por exemplo, a narcolepsia. Então, é preciso investigar. Se estivesse na África, tem uma mosquinha, né? Tsetse, que é uma mosquinha, que é a mosca do sono. Olha que delícia você piscadinha. Brincadeira, gente. Antes do Luquinha entrar com o Face, eu tenho uma pergunta que eu comecei a conversar com o doutor no camarim, quero dividir com vocês. A insônia e o pesadelo, eles fazem parte de um transtorno psiquiátrico ou algum tipo de transtorno psiquiátrico é que podem desencadear esses problemas? Vamos falar primeiro da insônia. Hoje em dia, a visão que se tem da insônia é que ela
é uma entidade, ou seja, ele é um distúrbio, um transtorno, uma doença própria. Em algumas situações, ela pode ser desencadeada ou talvez correr em paralelo com esse transtorno. O mais comum talvez seja a depressão, que inclusive dentro dos critérios diagnósticos. O que você precisa fazer, além de tratar essa depressão, é também investir, ou seja, tratar fortemente essa insônia. Porque se isso não ocorrer, e a insônia é um dos sintomas que mais difícil muitas vezes de ser tratado ou que ainda permanece mesmo depois da melhora da depressão, você pode ter um retorno dessa depressão por conta dessa insônia. O pesadelo já pode estar associado, pode ocorrer em algumas doenças psiquiátricas, mas ele também pode ser um transtorno isolado. Ou seja, algumas pessoas podem apresentar esse pesadelo e nós não sabemos exatamente a causa. E também ele pode ocorrer no transtorno de estresse pós-traumático, onde existe uma rememoração, uma vivência novamente durante o sono ou pesadelo, tá? E aí você também precisa tratar. O seu xará, viu, Luquinha? Ele diz que tem um pesadelo fantasticamente, absurdamente, que ele diz aqui, assustador, e isso sempre aconteceu. Ele quer saber o que pode ser. Já já a gente conversa com você, viu, Lucas? Pois é, agora o Cláudio vai conversar com a gente. Boa tarde, Cláudio. Ok, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, obrigado pela participação, amigo. Qual que é a sua dúvida? Vamos lá. Então, parabéns pelo programa, eu gosto de todo dia, tá? Obrigado mesmo, Cláudio. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, é o seguinte, eu tenho sono, só que aquele sono não é um sono satisfatório. E tem vezes que eu deito e assim, não consigo, viro. Eu queria saber se isso é transtorno ou é problema de pesadelo, alguma coisa que acontece no meu sono. Obrigada, viu, querido? Boa tarde, Cláudio. De novo, você pode ter, tecnicamente falando, uma insônia, ou seja, uma dificuldade para iniciar o sono, tá? Mas você também pode ter o que nós chamamos de uma percepção inadequada do seu sono, ou seja, por algum fator que é muito comum, é o ronco e a apneia, você começa a dormir, a sua garganta começa a fechar, você ronca e você acorda. Isso eu vejo muito frequentemente lá na clínica e no exame de polissonografia. A pessoa não consegue iniciar o sono por causa disso. E às vezes, quando ela dorme, ela fica acordando muitas vezes. E aí chega um determinado momento, um grande despertar e volta. E a sensação que a pessoa tem é de um sono mal dormido, é que ele tem insônia e no dia seguinte é uma sensação de que a noite não foi agradável, e como realmente não é. Estão perguntando aqui dos problemas orgânicos que a insônia ou o pesadelo podem causar. A gente já responde para vocês, né, Luquinha? Pois é, aquele sono picado, que a pessoa dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. O que pode ser? Ansiedade? Já a gente ajuda você aí de casa, mas bora ficar bem informado com as notícias da redação. Aqui poder dividir esses momentos aqui de aprendizado que a gente tem com a participação de vocês. Bora a gente dividir aí outra informação. A avaliação positiva do governo Dilma Rousseff voltou a cair em julho. Positiva, chegou a 7,7%. Vamos ver com a reportagem de Lucas Scherer. A aprovação do governo Dilma voltou a cair, atingiu 7,7% em julho. Esse é o pior resultado da série histórica medida pela Confederação Nacional do Transporte, abaixo inclusive dos 8% de Fernando Henrique Cardoso, lá em setembro de 1999. Na última pesquisa da CNT, agora em março, o índice de bom ou ótimo da presidente estava em 11%. Os dados mostram ainda que quase 63% da população é favorável ao impeachment. A maior parte das pessoas citaram as pedaladas fiscais, a Operação Lava Jato e as supostas irregularidades nas contas de campanha como fatores para a troca no governo. Em uma simulação de eleição, para a eleição de 2018, hoje, Lula perderia para Aécio Neves, do PSDB, no primeiro e no segundo turno. Se os candidatos tucanos fossem Geraldo Alckmin e José Serra, o petista venceria o primeiro, mas perderia o segundo turno. Sobre a economia, 61% dos entrevistados disseram acreditar na recuperação da crise no país em 3 ou mais anos. E para outros 61%, o ajuste fiscal em curso
colocado em prática pela equipe econômica de Dilma não ajuda. A pesquisa CNT-MDA ouviu 2.002 pessoas em 137 municípios entre os dias 12 e 16 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Pois é, tem mais notícia ruim do governo daqui a pouquinho com o Luquinha aí. Bom, e a presidente Dilma Rousseff tem até hoje para explicar aí supostas irregularidades nas contas do governo de 2014. No mês passado, o Tribunal de Contas da União deu 30 dias para o governo preparar sua defesa sobre as pedaladas fiscais, como ficaram conhecidos os atrasos nos repasses do Tesouro Nacional a bancos públicos para pagar benefícios sociais e também a Previdência. E por falar em benefício, você que é mãe e acreditou em promessa de campanha para creche, aguarda que já vem notícia para você aí. Bora ver as nossas estradas. A gente vê aqui que a Dutra está bem tranquila, né? Somente na chegada à capital paulista, tanto em Guarulhos quanto na própria capital, você vai parar um pouquinho devido a excesso de veículos. Mas todo o percurso dela, se você reparar, está bem tranquilo aqui na nossa região. Bora ver, Ayrton Senna, uma opção aí para você que vai para a capital. Também está bem tranquilo, você vai seguir aí tranquilamente, chegando na capital também, num trajeto bem rapidinho. E atenção, você que vai pegar Tamoios, hoje a gente não tem a operação Pare e Siga na Tamoios, devido ao mau tempo, as obras foram interrompidas. Então, quem pega essa via hoje faz uma viagem bem tranquila, viu, Solange? Pode descer ou subir a serra aí tranquilinho. É, só cuidado aí com a neblina, né? Que à tarde, com esse tempinho meio esquisito, começa a baixar. Bom, mais um reflexo da crise. As notícias não são boas para quem está com dificuldade em pagar o carro financiado. As empresas que atuam na recuperação de crédito reduziram os prazos para cobrar os consumidores em atraso. O número de carros apreendidos por inadimplência, ou seja, falta de pagamento, aumentou em 28%. O pedido para apertar a cobrança foi feito por bancos e instituições financeiras que concedem financiamento para veículos. As empresas tentam evitar que os devedores com 15 a 90 dias de atrasos entrem para as estatísticas dos inadimplentes. A tolerância para cobrar os devedores com atrasos menores também caiu de 30 para 5 dias. O número de entregas espontâneas de veículos também aumentou em 20%. São clientes que perderam o emprego e não conseguirão quitar as dívidas. Mas antes de entregar o veículo, o consumidor que estiver sendo cobrado deve conferir juros, multas e taxas do contrato e sempre buscar renegociar suas dívidas para evitar perder o valor já pago. Então, você que está em atraso, presta atenção para não perder aquilo que você já pagou. E o plano de governo para manutenção aí dos empregos, viu, Luquinha? Com essa questão de baixar o salário, reduzir a jornada, isso daí não adianta de nada se não tiver uma redução da carga tributária. Como é que o empresário vai manter o emprego se tem que pagar uma cacetada de imposto? Responde para mim. E para onde vai esse imposto, Solange? É um mistério aqui no Brasil. Para o meu bolso é que não é. Para onde que vai, né? Bora ver a previsão do tempo para hoje? Olha, só dar um toque para você que a maioria das cidades aqui do Vale, que estavam com a mínima ontem, está tendo a máxima hoje. Caiu 10 graus em muitas cidades. Por exemplo, em Campos, a máxima hoje é de 15 graus, o mesmo em Monteiro Lobato, e está chovendo hoje na Serra, né? Descendo aqui para o Vale, a gente vê que em São José a máxima é de 22, o mesmo em Aparecida. Cachoeira Paulista, a máxima é de 23 graus, à tarde e à noite acompanhado de chuva e garoa. Em São Sebastião e Ubatuba, a máxima é de 18 graus, também com chuva. Destaca hoje a cidade de Jacareí com a máxima de 22 graus. Amanhã o sol pode aparecer, mas também com chuva entre nuvens. E a gente vê que o tempo só vai fechando. Domingo para de chover, mas continua nublado. E olha só a promessa da campanha de Por Água Abaixo. A Dilma cortou verba de pré-escola e também de vagas em creches. A gente já conta para você, não sai daí. Vai vendo, tiro no pé.